Olá, apaixonados do Tubeflix. Você já é inscrito no canal? Faça a sua inscrição e clica no curtir. A história de hoje já irá começar. O cheiro de mofo e madeira velha impregnava as paredes do pequeno quarto onde Luna passará os últimos anos. Aquele lugar não era um lar, nunca foi. Era apenas um abrigo temporário que se estendeu tempo demais. Agora, ele também não existiria mais. Ela observava sua mala pequena, quase vazia, ao lado da cama. Não havia muito o que levar. Nem mesmo lembranças. Você devia agradecer, a voz de Dona Marta, sua tutora, soou da porta. Seu tom era seco, impessoal, como se estivesse discutindo a venda de um móvel. Vai ter comida, um teto sobre a cabeça. Muito melhor do que tem aqui. Luna não respondeu. Sua garganta estava travada, a raiva apertando seu peito como um ferro em brasa. Sabia que não adiantava implorar, gritar ou chorar. A decisão já havia sido tomada. Ela fora vendida como um objeto de luxo para um homem que sequer conhecia. O carro preto a esperava do lado de fora. 2 homens de terno abriram a porta sem dizer uma palavra. O medo rastejou por sua espinha, mas ela se recusou a demonstrá-lo. Se quisessem arrancar algo dela, teriam que lutar por isso. A viagem foi longa e silenciosa. A cidade foi se apagando no retrovisor até que sobrassem apenas estradas vazias e uma noite sem fim. Luna olhou para as próprias mãos no colo, tentando impedir que tremessem. O que me espera do outro lado? Quando o carro finalmente parou diante da mansão, ela sentiu o estômago se revirar. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando uma construção imponente, feita para intimidar. Nada naquela casa parecia acolhedor. As portas duplas se abriram antes mesmo de Luna descer do carro. Ele estava ali. Dante Al-Malik. Alto, ombros largos, um homem acostumado a comandar. Seu terno perfeitamente ajustado não escondia o perigo que exalava com cada passo. Ele não olhava para ela, e sim através dela, como se já soubesse tudo o que precisava. Então é isso, ele murmurou, cruzando os braços. A garota que me foi enviada. Eu esperava mais. A voz era baixa, mas carregava um peso esmagador. Luna sentiu cada palavra como uma corrente invisível se prendendo ao seu corpo. Eu não sou um objeto, ela disse, desafiando-o com o olhar. Dante arqueou uma sobrancelha, como se achasse curioso o fato de que ela ainda acreditava nisso. Então, deu um meio sorriso, vazio de humor. Não? Veremos. Ele virou as costas, caminhando para dentro da casa. Os homens ao redor indicaram com um gesto que ela deveria segui-lo. A decisão já havia sido tomada. E Luna não tinha para onde correr. Luna seguiu Dante para dentro da mansão, tentando ignorar o frio que subia por sua espinha. O lugar era imenso, luxuoso, mas impessoal. Mármore, vidro e aço compunham um ambiente sofisticado e, ao mesmo tempo, vazio. Nenhuma fotografia, nenhum sinal de vida. Como se aquela casa fosse apenas uma casca, assim como o homem que a habitava. Você ficará no quarto dos fundos, Dante disse sem se virar para encará-la. Sua voz era fria, objetiva. Há regras. Você vai segui-las. Luna não respondeu. Ele não parecia interessado em ouvir nada dela. Um homem de terno preto, postura rígida, aproximou-se. Senhor, os documentos estão prontos. Dante pegou a pasta de suas mãos, abriu-a e assinou sem hesitação. Luna observou o movimento preciso da caneta deslizando pelo papel e sentiu um nó se formar no estômago. Ele acaba de me assinar como se eu fosse um bem adquirido. A raiva queimou dentro dela, mas ela segurou firme. Não era hora para confrontos. Ainda não. Dante fechou a pasta e voltou seu olhar para ela pela primeira vez desde que entraram. Seus olhos escuros carregavam um peso que Luna não sabia decifrar. Se espera piedade, esqueça. Não faço caridade. Você está aqui porque agora me pertence. Porque foi rejeitada por seus pais e por sua tutora. Cada palavra era um golpe.
Luna sentiu os músculos tensionarem, os dedos se fechando em punhos. E se eu me recusar? Sua voz saiu firme, desafiadora. Dante inclinou a cabeça levemente, como se analisasse a peça rara que acabará de adquirir. Recusar? Ele riu, mas o som não tinha humor. Você acha que tem uma escolha? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Luna sentiu o cheiro amadeirado do perfume dele, intenso, dominante. Se acha que pode me enfrentar, vá em frente. Mas aviso agora, eu sempre venço. Ela sustentou o olhar. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de revolta. Veremos, ela disse quase sussurrando sem que ele escutasse. Um silêncio pesado se instalou. Por um segundo, um brilho de algo parecido com diversão passou pelos olhos dele. Ele amava ser desafiado somente para sentir o prazer de pesar naqueles que ele considerava mais fracos e quase inexistentes. Dante se afastou, ajeitando o terno. Paul vai te mostrar seu quarto. Amanhã, começa sua nova vida. Luna olhou para o homem chamado Paul, que indicou as escadas. Ela respirou fundo e caminhou, mantendo a cabeça erguida. Quando desapareceu no corredor, Dante soltou um suspiro baixo, um meio sorriso se formando em seus lábios. Interessante. Essa não é igual às outras. Essa cabrita precisa ser domesticada. A primeira manhã na mansão chegou envolta em um silêncio sufocante. Luna despertou antes do amanhecer, acostumada à rotina de trabalho, mas ao invés do quartinho apertado que tinha antes, encontrava-se num espaço amplo e luxuoso. Mas a jaula dourada ainda era uma jaula. Ela vestiu a roupa simples que encontrara no armário, uma saia preta e uma camisa branca, e desceu para a cozinha. Os funcionários já estavam trabalhando, mas a atmosfera era carregada de tensão. Sussurros cessavam quando ela passava. Não se envolva com ele, não deixe ele te possuir, uma das cozinheiras murmurou ao vê-la. Quanto mais distante ficar, melhor. Luna não respondeu. Como poderia? Sua distância não era uma opção. Dante entrou na cozinha, impecável como sempre. Sua presença preencheu o espaço instantaneamente. Ele não olhou para ninguém além dela. Venha comigo. O tom de ordem fez seu sangue ferver. Ela considerou recusar, mas sabia que ele não aceitaria um não. Em silêncio, seguiu até um salão iluminado por uma grande parede de vidro. Sua principal função aqui é me obedecer sem questionar, ele disse, recostando-se contra a mesa. Parece simples o suficiente para você? Parece patético. Dante riu, baixinho. Gosto do seu espírito, Luna. Mas veja bem, cabrita rebelde demais, eu quebro a rebeldia no chicote. Ela cruzou os braços e olhou para ele o encarando. Já tentaram antes. Não conseguiram. Os olhos dele se estreitaram, avaliando-a. Vamos testar isso. De repente, ele pegou um copo da mesa e o jogou no chão. O vidro se estilhaçou em dezenas de pedaços aos pés dela. Limpe. A ordem veio sem emoção. Um teste. Um jogo de poder. Luna olhou para ele e, lentamente, abaixou-se. Seus dedos roçaram os cacos afiados, mas ela não hesitou. Com movimentos calculados, começou a juntar os pedaços. Está aprendendo rápido qual é o seu lugar, Dante disse, satisfeito. Então, Luna fez algo que ele não esperava. Ela se levantou, segurando os fragmentos afiados na palma da mão, e olhou diretamente para ele. E você, Dante? O que faz quando é você quem está em pedaços? Um silêncio pesado tomou o ambiente. Por um instante, Dante não soube o que responder. Ela o havia desarmado. Pela primeira vez em anos, alguém o desafiava de uma maneira que não envolvia dinheiro, poder ou ameaças. Sem dizer mais nada, Luna soltou os cacos na mesa ao lado dele e saiu da sala. Dante permaneceu parado, observando os fragmentos e ouvindo os próprios pensamentos ecoarem. O que faz quando é você quem está em pedaços? Ele riu, sem humor algum.
Mas aquela pergunta ficou latejando em sua cabeça durante toda aquela manhã. Dante escondia um segredo que poucas pessoas sabiam. Ele já havia sido casado, mas ninguém sabia o que realmente aconteceu com a sua ex-mulher. Apenas sabiam que da noite para o dia ela desapareceu e sem deixar uma pista. Algumas pessoas diziam que Dante a deixava trancada em uma dos quartos, outros diziam que ele a havia matado. Eram muitas conversas e o mistério em cima da história da mulher de Dante se tornava um suspense como de um livro. Luna percebeu rapidamente que Dante al-Malik era um enigma envolto em uma armadura de aço. Mas, por trás de sua frieza calculada, havia algo quebrado. Ela viu nos olhos dele quando o desafiou na sala. Por um breve momento, algo se partiu dentro dele. E ela queria entender o que era. Nos dias seguintes, observou de longe. Dante nunca demonstrava fraqueza. Era um homem que controlava tudo e todos ao seu redor. Mas então, numa noite silenciosa, Luna ouviu vozes abafadas vindas do escritório dele. Você precisa confiar em alguém, Dante, a voz masculina soou carregada de frustração. Já confiei uma vez. E paguei caro por isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luna se aproximou da porta entreaberta. Espiou para dentro. Dante estava sentado na poltrona de couro, a camisa desabotoada no colarinho, um copo de uísque na mão. Seu olhar estava perdido em um ponto qualquer da parede. O outro homem, Paul, que Luna reconheceu como seu assistente pessoal, suspirou. Nem todo mundo vai te trair. Esse é o problema, Paul. Dante bebeu o resto do uísque de um gole só. Todo mundo sempre trai. Luna sentiu um arrepio percorrer sua pele. Algo havia acontecido. Algo que transformou Dante naquele homem de gelo. Quando Paul saiu do escritório, ela recuou rapidamente, mas ele percebeu sua presença. Seus olhos a analisaram por um instante antes de se estreitarem em um aviso silencioso. Não entre agora. Saia daqui. Luna, olhando para Paul, percebeu a tensão que cercava aquele ambiente. Ela foi saindo bem devagar e deixou Dante na companhia de sua própria solidão. Durante aquele madrugada Luna não conseguia parar de pensar no rosto de Dante. Apesar de ser um homem conhecido como cruel e amargo, ele escondia algo em seu olhar. Impaciente, Luna foi até a cozinha e lá estava Eva, a cozinheira mais velha daquela mansão. Eva, ao ver Luna se aproximar, disse a ela: Luna, você precisa de alguma coisa? Luna respondeu: sim, eu preciso saber o que aconteceu com o Dante, qual é o mistério que o cerca. Eva, apontando para uma cadeira, pediu a Luna que senta-se ali. Ela começou a contar. Dante sempre foi um homem do bem, nascido em uma boa família de posses e muito conhecida. Ele se casou cedo, o nome da mulher dele era Rosa. Dante era um homem apaixonado, ele fazia todas as vontades de Rosa. A família de Dante enfrentou dificuldades financeiras por um período, e a família que eles deviam sempre estavam na casa dos pais dele em busca de um acordo. Eles tinham um filho que odiava Dante, sempre teve inveja dele, pois Dante tinha à sua volta todas as mulheres que ele quisesse desejar. Aproveitando da situação de falência temporária que cercava a sua família, ele seduziu a mulher de Dante e fugiu com ela. Porém, para ele, a fase inicial era difícil de acreditar que Rosa foi por livre vontade. Ele procurou por Rosa durante meses, até que descobriu que Rosa havia ido por escolha. A mulher que ele tanto amou abandonou e trocou ele pelo seu maior inimigo. Após isso, Dante se tornou um homem amargo e cruel, principalmente com as mulheres. Ele passou a ver todas as mulheres como mercadorias, o dinheiro que as comprava e não o amor que as traria para perto dele. Luna voltou para o seu quarto e ficou a noite toda pensando no que tinha escutado. No outro dia, quando Luna acordou, ela resolveu ir até o quarto de Dante. Ela abriu a porta do seu quarto e lá estava ele, o milionário rude, deitado ainda em sua cama. Dante olhou para ela como quem estivesse vendo uma assombração e disse: o que você faz aqui? Por que veio aqui? Luna respondeu: bom dia, Dante. Eu vim te convidar para tomar um café da manhã comigo. Dante, olhando para Luna sem acreditar, disse: café da manhã? O que você pensa, mulher? Eu não tenho tempo para perder com você. Luna não respondeu nada, apenas olhou para ele,
baixou os olhos e saiu do quarto. Luna foi para a mesa e manteve a esperança de que Dante apareceria lá a qualquer momento, mas foi pura ilusão, ele não apareceu. Durante aquele dia Luna não conseguia parar de pensar em Dante. Ele ainda era um homem jovem, bonito, mas a sua amargura o transformava no homem mais rude que ela já conheceu. Dante possuía um império de café, e naqueles dias uma praga estava tirando o sossego dos seus trabalhadores. Ao passar pelo escritório, Luna ouviu que Dante orientava alguns empregados sobre como eles deveriam fazer para jogar as doses certas dos produtos controladores de praga. Luna, sem ser convidada, entrou no escritório e disse a Dante: Dante, eu sei como resolver esse problema das formigas. Dante olhou para ela e respondeu: Você? O que uma mulher como você compreende sobre esse assunto? Luna olhou para Dante com muita raiva, porém, naquele momento, ela preferiu engolir a ira e disse a ele: Você precisa colocar essa medida de produto, com essa medida de água. E foi explicando passo a passo de como funcionaria. Dante apenas ouviu e não disse nada. Ao chegar a noite, a chuva caía pesada naquela noite, batendo contra as janelas de vidro da mansão como se quisesse derrubar as paredes que protegiam Dante de tudo e de todos. Luna estava sentada na sala, com as luzes de vela acesas e contemplando a chuva que caía lá fora. Ela viu que Dante ia se aproximando da sala. Ao ver a sua presença, Luna se levantou para sair e o deixar sozinho, mas Dante disse a ela: Luna, não saia. Quero falar com você. A voz de Dante estava diferente. Luna, olhando fixo para ele, não poderia imaginar o que aquele homem bruto queria dizer, e ele começou. Você saberia como fazer doses maiores do preparado para as formigas? Amanhã precisaremos colocar em toda a plantação que, por sinal, a forma que você informou deu certo. Nesse momento, quase que o som não saia da sua boca, mas Dante disse: Obrigada, Luna. Luna parecia não acreditar que ali na sua frente estava Dante. O milionário bruto e cruel acabou de agradecer a ela. Luna respondeu que sim, que ela sabia como fazer. No outro dia, quando Luna saiu do seu quarto e foi para a sala tomar o seu café da manhã, lá estava Dante. Ele estava em uma mesa com muitas comidas preparadas para aquele momento, e lançou o convite a Luna: Você quer tomar café da manhã comigo? Luna aceitou prontamente ao convite e ainda na mesa ela começou a explicar a ele como funcionava o processo. Luna veio de uma família de agricultores. Desde criança, antes de ser abandonada pelos seus pais para fugir da miséria que cercou aquele ambiente, ela via o seu pai preparar essas misturas. Luna fez uma proposta a Dante: Eu posso ir com você na plantação? Dante não soube o que responder, apenas balançou a cabeça concordando com a solicitação. Luna se arrumou rapidamente e já estava pronta para ir à plantação com Dante. Ao chegar lá, Dante ficou impressionado com a desenvoltura de Luna. Ela sabia mais que muitos funcionários que trabalhava para ele. Ela montou uma estratégia que em pouco tempo todo o problema com as formigas seriam solucionados. Dante deixava Luna à vontade, apenas de longe a observava. Após alguns períodos do dia longe dele, Luna se aproximou e disse: Nossa, mas essa fazenda é gigante, mas eu amei passar o dia aqui. Luna estava ofegante, realmente ela gostava de lidar com aquela situação. Dante estava parado olhando para Luna, como se um filme passasse na mente dele, e nesse momento ele olhou para Luna e disse: Eu já fui quebrado uma vez, e me despedacei, até hoje não conseguir juntar os meus cacos. Luna não sabia o que dizer naquele momento, mas somente colocou as suas mãos nos ombros dele e deixou que desabafasse. Ele contou toda a história para ela, sobre a sua ex-mulher Rosa, que foi embora o deixando no pior momento. Mas ele nunca havia tratado Rosa como tratou Luna nos primeiros dias, como uma serva, uma mercadoria, uma ninguém. Luna, naquele momento sentia que Dante estava sendo sincero e que ali falava com todo o seu coração. Ela disse: Dante, todos nós erramos, o que importa mesmo é sabermos a hora de consertar, de juntas os cacos que quebraram em nós e nos refazermos. Luna percebeu que uma lágrima saia dos olhos de Dante, então ela se calou e deixou ele viver aquele momento. Eles voltaram para casa. Durante o caminho, eles foram em silêncio. Ao chegar em casa, Luna foi ao seu quarto e Dante se dirigiu para o dele. Naquela noite, novamente a chuva caia.
A chuva desta vez estava mais forte. Luna, sem conseguir pegar no sono, foi até a sala, sentou e ficou contemplando a água que caía na janela. Demorou um pouco. Dante chegou também na sala, e disse: Luna, imaginei que te encontraria aqui. Eu posso conversar com você? Luna acenou que sim. Então ele disse: Luna, a partir de agora você é uma mulher livre, poderá fazer da sua vida o que quiser. Me perdoe por ter sido agressivo com você. Por ter te humilhado e tirado de você momentos de raiva. Está aqui um cheque com 1 milhão assinado para você. Esse dinheiro poderá te ajudar a ter uma vida maravilhosa, poderá ter a vida que quiser. Dante, ao colocar o cheque na mesa, Luna seguiu em sua direção e disse a ele: Eu não quero ir, Dante. Eu quero ficar. Eu quero ficar com você. Ele disse a Luna: Você está errada, Luna, eu sou um homem rude e solitário, não tenho nada de bom para você. Mas Luna, se aproximando de Dante, tocou em seus lábios e disse: Dante, eu quero você. Dante ficou imóvel, como se seu corpo não soubesse como reagir ao toque dela. Sua pele estava quente sob os dedos de Luna, a tensão vibrava entre os dois como uma tempestade prestes a desabar. Você não precisa se proteger de mim. O olhar dele mergulhou no dela, intenso, feroz. Você não entende, Luna. Então me faça entender. Dante respirou fundo, os olhos viajando entre os lábios dela e seus olhos. O ar entre eles ficou denso, carregado de algo inevitável. Então, ele cedeu. O beijo foi um choque. Um impacto violento que os puxou um contra o outro. Não havia hesitação, apenas desejo bruto e incontrolável. Dante a puxou pela cintura, esmagando seus corpos, e Luna se entregou, os dedos afundando nos cabelos dele. Era quente, urgente, como se ambos estivessem tentando consumir um ao outro. Dante segurou seu rosto entre as mãos, aprofundando o beijo como se quisesse gravá-lo na memória, como se aquilo fosse proibido, mas ele não conseguisse evitar. E talvez fosse. Talvez Luna tivesse acabado de atravessar uma linha que jamais poderia ser desfeita. Mas, naquele momento, nenhum dos dois se importava. A única coisa que importava era o gosto um do outro e o fato de que, pela primeira vez, Dante Al-Malik estava se permitindo sentir. Apenas a luz da lareira que acendia aquela sala, Dante e Luna se amaram intensamente naquela noite. Luna entregou a sua pureza a Dante, e Dante olhava para Luna e via que aquela cabritinha rebelde, na realidade, era a mulher mais doce e bonita que ele já conheceu. Dante e Luna dançavam um sobre o outro, era dança de corpos que se queimavam, as chamas que saia era quase visível. Luna, bem baixinho, disse aos ouvidos de Dante: Eu jamais vou te deixar, meu amor, você é um homem bom, um homem forte, um homem amável. Dante, ouvindo tudo aquilo vindo de Luna, respondia: Você é doce, Luna, o seu corpo tem gosto de mel, e a textura da sua pele como pêssegos. Eu quero te amar pelo resto dos meus dias. Luna e Dante passaram a noite juntos, aquela noite, enquanto a chuva caia lá fora, para Dante e Luna era como viver em um livro de romance dentro do quarto daquela mansão. Com o passar do tempo, Dante investiu em Luna. Ela passou a ser a gerente de seus negócios, era incrível a inteligência de Luna, ela dominava assuntos que até mesmo Dante tinha dificuldades. Luna e Dante se amavam todos os dias e incansavelmente. Até que um dia, quando as pragas das formigas por fim cessou, Luna disse a Dante: Meu amor, hoje quero te amar aqui. Dante, empolgado com a ideia de Luna, a amou no meio da plantação, e ali brotou o primeiro fruto do amor daquele casal apaixonado, uma linda menina. Dante e Luna se casaram, formaram uma linda família com mais 3 filhos e provaram que os cacos que um dia alguém quebrou podem ser juntados e refeitos em nome do amor verdadeiro. Me conta o que achou desse romance, Apaixonados do Tubeflix. Você viveria um romance como esse? Me conta, viu? E não esquece de me dizer de qual cidade você assiste, pois quero te conhecer melhor. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau.